Graça e paz, meu nome é Leila, eu sou pastora missionária, hoje de volta ao Brasil, muito feliz por esse tempo que eu estou vivendo de reencontro com nossos irmãos na fé aqui no Brasil e nesse projeto missionário que o Senhor colocou nas minhas mãos, essa oportunidade riquíssima de poder estar compartilhando com você o conhecimento que eu fui adquirindo, graças a Deus nessa caminhada com o Senhor, nesses quase 17 anos no campo missionário, já entregue ao Ministério de Missões e estudando, né, podendo tendo a oportunidade também de fazer cursos teológicos, hoje aqui na nossa quarta edição, do nosso seminário de missões online. Eu sempre falo nosso, né, falo plural, porque eu não estou sozinha, né? Além de contar com a ajuda da Santa Trindade, né, do nosso Deus Criador. Estou realmente hoje com uma pequena equipe que já sonha comigo este projeto missionário chamado Global Cell School, que é a nossa escola online, né, que ela foi fundamentada, foi inspirada por Deus e o fundamento dela foi justamente para poder estar abastecendo aqueles que se levantam como missionários nessa terra com cursos profissionalizantes, com ferramentas para que você possa ter, aonde você for, esse acesso, por exemplo, a cursos online, a conhecimento no novo mundo digital, para que você possa, inclusive, trabalhar de forma online. Por que não? Se nós tivemos esse privilégio e nós podemos dizer que Deus nos ajudou até agora, que Ele, a partir da ordem que Ele nos deu de invadir as redes, hoje nós estamos colhendo frutos e quero então te animar a você acreditar e avançar a esse próximo nível. Então, seja muito bem-vindo ao nosso missionário, seminário online de missões, na nossa quarta edição. A primeira edição foi no ano 2020, a segunda no ano 2020 e 21, amém? Perdão, primeira e segunda no ano 2020, a terceira foi no ano 2021 e neste ano 2022 nós estamos lançando a quarta edição do Seminário de Missões, hoje com foco diretamente no ID, né? Nas primeiras edições, a gente falou ao respeito do chamado, né? Começamos do começo, o chamado missionário, como é que identifico esse chamado, qual é a primeira missão, né? Comigo mesmo, de eu poder vir aos pés de Jesus e poder me render aos braços dele para que a vontade de Deus se cumpra e para que eu possa entender o propósito de Deus na minha vida. Já a segunda edição, a gente focou mais no trabalho local na igreja, né, através do departamento de missões. Como você realizar um projeto missionário, como você estruturar esse departamento na tua igreja local. E já na terceira edição, a gente focou tanto a liderança regional como a liderança a nível nacional, quando o ministério já alcança um crescimento maior e então se faz necessário ter um departamento nacional de missões ou uma liderança regional para que você possa estar trabalhando em coinonia com as igrejas locais daquela região ou daquele país para estar juntos crescendo na área de missões, estando em contato com os missionários no campo. Hoje nós assumimos o papel de missionários e vamos nos focar a projeção pessoal, como se preparar para ir para uma missão, como a gente se organizar, como entender esse propósito da parte de Deus, como orar de forma intencional para que a gente possa entender. Se ainda não recebeu essa revelação da parte de Deus, mas o meu coração arde por missões, que eu possa então agora começar a orar de forma intencional para descobrir o lugar aonde Deus me separou para estar missionando, cumprindo o ID do Senhor. Então nós vamos agora aos nossos slides. Essa é a nossa realização da nossa Global Cell School. Hoje vou estar compartilhando no meu canal, mas você vai estar encontrando essa transmissão também na nossa escola online, tá? No nosso canal do YouTube. Nós já temos a bênção também de ter o nosso site, tá? globalcellschool.com. Ainda está em construção, né? A gente está estruturando ele, mas nós já temos essa bênção. Estamos muito felizes. Temos uma equipe na Argentina,
uma equipe que está se formando aqui no Brasil, e a visão dessa escola é ser uma escola global, justamente que ela possa alcançar as nações, e o nosso sonho, a nossa meta é poder estar sendo implantada nos 5 continentes, amém? Então, vamos avançar, sonhamos os sonhos de Deus, estabelecemos um método de estudo, essa foi a inspiração que Deus nos deu no período da pandemia, quando ele começou a nos dar esse projeto da escola, e ele foi inspirado na expressão Selá, que você vai encontrar no meio dos salmos, né? Quando eu fiz a primeira vez o seminário teológico, e a gente perguntou para o professor o que significava, ele falava ao respeito dessa pausa musical que a gente encontra nos meios dos salmos, para a gente parar e estar meditando a respeito do que está sendo ministrado, né? Então, ele falava somente de uma pausa musical, né? Que havia como momentos de silêncio entre estrofe e estrofe, tinha esses momentos do selar, né? De chamar a atenção. E eu me lembro que no período que o Senhor começou a nos inspirar nessa escola online, eu recebi um convite da parte do Senhor para ir mais profundo. Eu pude descobrir nesse estudo, com respeito à expressão selar, que ele não era apenas uma pausa, não era apenas um convite para você parar e fazer uma pausa. Porém, ele era a oportunidade que naquele momento estava se dando no meio das ministrações dos louvores, para que você sintronizasse na presença de Deus, para que você sintronizasse naquela atmosfera, naquilo que estava acontecendo, para que você agisse ou se envolvesse de forma consciente com aquele momento de adoração, com aquele momento de interagir, de entregar ao Senhor aquela adoração. Então, não era apenas uma pausa, era um convite a você agora se envolver de corpo e alma com aquele momento, conectar a sua atenção, chamar a sua atenção, conectar você de forma mental, de forma emocional, de forma espiritual com aquele clima do louvor, com aquela ministração do louvor. Então, o método Sela se inspira nesse convite que a gente te faz a você estar sincronizando com esse estudo, a você fazer parte, a você absorver ao máximo, a você realmente parar tudo que distrai você, para que você possa absorver, aprender, fixar esse conhecimento novo que você vai adquirir. Por isso a gente estabeleceu 3 passos, o para tudo, literalmente, tira toda a distração que houver ao teu redor e que você possa realmente estudar, conectar todo o seu ser com aquilo que você está fazendo. Conecte os sentidos que você puder involucrar com esse momento de estudo. Pega e involucra o tato, né? Pegando uma caneta, escrevendo, ou no computador, você escrevendo, tem um anotador por perto, conecta a sua visão, conecta os seus ouvidos, conecta a sua atenção. Quanto mais sentidos você conectar com esse momento, maior vai ser a absorção, o aprendizado, para que você possa realmente, enfim, chegar no ponto 3 e aplicar o conhecimento. Quanto mais você se conectar, maior proveito você irá tirar de cada ensino. Então, seja bem-vindo ao nosso seminário de missões, 4ª edição. Essa é a aula 1. Nós vamos estar distribuindo este seminário em 4 aulas. Amém? Então, o propósito foi a primeira proposta dessa primeira aula. Vamos começar ao respeito do propósito. Você e eu, todos nós, temos um propósito da parte de Deus para a nossa vida. Então, vamos, pelo menos, reler ou revisar qual é o conceito dado pelo próprio dicionário. Ele está dizendo que a determinação firme de fazer algo. Tem um propósito, por exemplo, de viajar. Objetivo que se pretende alcançar. Eu tenho um propósito de me formar. Agora nós vamos trazer essa determinação ou esse objetivo da parte de Deus na nossa vida, ou o propósito de Deus na nossa vida. Qual é o objetivo que Deus tem com a nossa vida? Qual é a determinação? O que é aquilo? O que é o que Deus determinou para a nossa vida? Para que a gente possa se alinhar com esse propósito e então trabalhar juntos.
Propósito de Deus em nós. Fomos planejados para a glória de Deus, portanto, nada do que não glorifique o nome do Senhor pode permanecer na sua vida a partir de hoje. Fomos formados para a família de Deus. Você precisa fazer parte da família de Deus. Você foi feito para isso, foi separado para isso. Você tem o propósito de todos nós. Fazer parte da família de Deus, morar com Ele na eternidade. Então, comece a revisar, a dar uma geral no tipo de amizades que você tem e como você está se relacionando com as pessoas. Ele nos criou para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Então, qualquer coisa que se oponha a essa semelhança, você precisa arrancar da sua vida hoje, em nome de Jesus. Somos moldados para servir o Senhor. Então, nesse trabalhar, quando a gente declara, Senhor, continua a obra que o Senhor iniciou na minha vida. Se você não está servindo ao Senhor, há algo de errado em ti. O propósito de Deus não está se cumprindo na tua vida. Ah, mas há um propósito maior. Mas se você não está firme na base, você não vai alcançar esse propósito maior. Então, comece do começo, comece a servir hoje e comece a aprender a como servir. Fomos feitos para uma missão. E ali que entra o ID na nossa vida, nós temos uma missão da parte de Deus, que é pregar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Mas como ter certeza do meu propósito específico na vida? E, como eu disse antes, começa do começo. Nós, antes de tudo, precisamos buscar a vontade de Deus em nós. Para vivermos com um propósito impulsionado por Deus, primeiro precisamos abrir mão do nosso próprio querer para desejar aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida. Nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta do propósito de Deus, da vontade de Deus, da presença de Deus, da palavra de Deus. A nossa missão é anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo discípulos a todas as nações, nos inserindo como sal e luz transformadores do mundo para louvor da glória de Deus. É preciso que você e eu entendamos que não fomos chamados para nos conformar com as coisas desse mundo, para tomar a forma desse mundo. Pelo contrário, somos nós agentes de transformação desse mundo. Então, nós jamais podemos compactuar com esse mundo ou ceder para tomar a forma dele. É ele que tem que se amoldar ao padrão do céu. Essa é a nossa missão, transformar o mundo. A visão é ser uma igreja viva. Então, veja do começo, ser igreja. Deus não te chamou para você ser um templo isolado. Deus não te chamou para você ser um missionário itinerante, sozinho pela vida, pelo mundo. Quando Jesus veio e nos deu a missão, ele nos disse como e nos mostrou como. Iam de dois em dois e sempre conectados com a igreja. Veja Paulo, o maior missionário depois de Cristo, aonde ele ia, ele fazia discípulos, implantava uma igreja e continuava a viagem para a próxima missão cada vez que cumpria uma missão. Mas ele sempre estava em contato com as igrejas que ele já tinha implantado. Sempre continuou fazendo parte daquele povo, daquela família, daquela comunidade. Ele sempre esteve conectado através das cartas, quando não podia estar de forma presencial, ele mandava relatórios, ele mandava cartas exortando, ensinando, ele continuou mentoreando o povo, os seus discípulos, ele continuou cumprindo a sua missão, estando ligado com a igreja. Então, a nossa visão é ser uma igreja viva, aquela que está fundamentada na palavra e comprometida com a verdade, contribuindo para a expansão do reino de Deus. Não pode fugir disso. Não pode, se a igreja está virando uma casa de show, ela precisa revisar, rever a sua situação e voltar o foco, implantado em todos os estados do Brasil e no exterior. Essa visão do Vale de Bênção, nós queremos compartilhar essa visão, porque essa visão da igreja do Senhor. Se nós formos falar desde outro lugar, por exemplo, uma igreja nos Estados Unidos, ela precisa ter
ser uma igreja viva, fundamentada na palavra e comprometida com a verdade, contribuindo para a expansão do reino de Deus, implantada em todos os estados dos Estados Unidos e no exterior, né? Então, dependendo de onde você estiver, essa é a visão da igreja. Ela ser viva, uma igreja viva, fundamentada na palavra, comprometida com a palavra, com a verdade, contribuindo para a expansão do reino de Deus, implantada no país onde você está congregando e com a visão de alcançar as nações do mundo. Amém? Então, essa é a visão da igreja do Senhor. Vamos agora especificamente para o departamento de missões, para a gente fazer uma sorte de atribuições, relembrar ou revisar qual é a responsabilidade do departamento de missões, agora com o foco do ID, certo? Esse, por exemplo, são os artigos que você vai entrar no nosso estatuto. Este departamento, SEAMI, é o Centro de Apoio a Missões, essas são as siglas que constroem a expressão SEAMI, e diz: este departamento responsabiliza-se em promover o preparo de pessoas com desejo de ser missionário e dar-lhe apoio espiritual e necessários para o desempenho desse ministério. Cabe ao SEAMI Central organizar e coordenar os SEAMIs locais. Então, existe uma organização, se na tua igreja ainda não estiver, então traga esse conhecimento para a tua igreja e procure começar a trabalhar na responsabilidade de promover o preparo de pessoas. Essa é a fundamentação do departamento de missões. O foco é preparar pessoas para que elas vão, para que elas possam ir, para sair da zona de conforto, para dar ferramentas para cumprir o ID do Senhor em outros lugares. Quando você prepara pessoas para anunciar as boas notícias de salvação no teu bairro, na tua cidade, isso é evangelismo, gente, tá? A diferença com missões é que ele prepara pessoas para ir para outros lugares onde a pessoa não mora, né? Ela soltar tudo o que ela tem, renunciar, se entregar, se render, para que o Senhor possa estar contando com ela para o ID a todas as nações. Amém? Então, continuando com o nosso estudo de hoje, entre os objetivos do Departamento de Missões estão estes que a gente vai descrever agora: despertar a visão missionária e o sentimento de amor em cada membro da igreja. Ou seja, o Departamento de Missões ele é responsável por preparar pessoas para ir, mas como é que ela trabalha isso? Despertando a missão missionária na igreja, falando para o povo da igreja, para o rebanho do Senhor, ao respeito de missões, ao respeito do ID do Senhor. Então, desenvolver projetos missionários, apresentá-los ao pastor ou dirigente para aprovação. Você não pode fazer nada, executar nada, sem orientação, sem aprovação do teu pastor. É assim que se trabalha, tá? Criar e desenvolver atividades para angariar recursos para missões, tudo é focado com respeito a missões. Amém? Promover vigílias e orações para cobertura espiritual de missionários. Promover a Semana das Missões. Olha como é tudo focado, gente. É centro de apoio a missões. Então, o foco é missões, né? Promover vigílias e orações. Hoje eu estava ministrando essa aula no nosso seminário online e eu fui parar para observar esse quesito, que é muito importante que você saiba. Geralmente, a nossa caminhada cristã, ela é dura, é difícil, ela é áspera, né? A palavra diz que a obra do Senhor é áspera, né? Ela é espinhosa, árdua e espinhosa. Então, quando a gente vai crescendo na fé e vai percebendo as lutas, os levantes do inferno, a oposição do inimigo, né? E a gente aprende a lutar, a lidar com isso, a resistir ao inimigo, a gente vai percebendo que a nossa caminhada com Cristo, ela está caracterizada pela solidão, né? A gente perde amigos, a gente se afasta, ou familiares se afastam da gente, né? Então, a gente começa a experimentar a solidão, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de experimentar a glória de Deus. Então, ela nos preenche, ela nos envolve. E imagina isso nos seus primeiros passos, na sua caminhada, né?
quanto mais responsabilidades você assume, quanto mais você vai crescendo no serviço da obra do Senhor, aí você vai alcançando lugares de obreiro, de diaconisa, de diácono, talvez de evangelista, né? De pastor. Realmente, a gente vai percebendo, e eu tenho escutado de colegas meus essa fala, né? Desde que eu virei pastor, eu não tenho mais amigos, o ministério pastoral é muito solitário. Eu chego na minha casa, homens e mulheres, indiferente do sexo, da idade. Eu chego na minha casa e eu choro, cara, eu choro a solidão, eu tenho explosões de quebranto, de um choro que vem da minha alma, né? E aí eu falo, gente, se vocês acham que o ministério dentro da igreja ele é duro e é solitário, imagina o de missões. Imagina o de missões, né? Então é muito importante que a gente crie essa consciência missionária na igreja para que realmente se promovam vigílias de orações para a cobertura espiritual de missionários. Gente, vocês não têm noção. Eu, na minha terra, eu passei as maiores tribulações de todos os meus anos na vida cristã. E muitas pessoas achavam que eu ia passar de boa aquela missão na minha terra, porque eu estava em casa, estava no meio dos meus, né? Mas as maiores perseguições, as mais cruéis, foram no seio familiar, né? Foram na minha cidade natal. Então, não tem missão que seja fácil, não tem obra de Deus que seja mole. Eu costumo dizer, e eu escuto muito isso também, que para o crente até tomar um café da manhã, às vezes vira missão impossível, né? Então, as coisas que para as pessoas do mundo são coisas simples, para a gente vira uma tudo tem oposição, né? Mas a gente sabe que o inimigo está nos cercando, é literal, quando Deus fala e nos adverte a necessidade que você e eu temos de estar orando em todo tempo, de estar vigilantes em constante oração, é porque o inimigo está verdadeiramente nos cercando para nos oprimir, para nos perturbar, para estar criando essa resistência, essa oposição, né, para que a gente não venha avançar. Então, nós precisamos orar uns pelos outros, não apenas pela nossa vida, e estar vigilantes em constante oração, mas estar orando uns pelos outros. É muito importante que a gente possa dar cobertura aos missionários no campo. Essa é uma das atribuições do departamento de missões na sua igreja local. Se ela não está funcionando, coloca isso na ativa. Levanta o departamento de missões na tua igreja local, seja protagonista da obra do Senhor na tua cidade, na tua igreja. Avance, vá para o próximo nível. Promover a Semana das Missões também é muito importante. Existe a Semana das Missões oficiais. Procure, por exemplo, a Portas Abertas, que é um movimento muito grande, um movimento missionário muito grande, muito bem organizado, já vem de anos, né? Quem não conhece Portas Abertas, quem está na área de missões conhece, né? É, mas se você não ouviu falar, procure ali, pesquise no Google, Portas Abertas, e veja ali no calendário oficial deles que ele tem a semana de missões, tenta acompanhar aquilo, se você ainda não sabe como fazer uma semana de missões, tenta acompanhar com eles, pesquise, pergunte em outros ministérios, mas se atreva a avançar, se atreva a fazer a obra de Deus, desperte para as missões, desperta a tua igreja para a missão, porque essa é a essência da igreja. A igreja nasceu nesse ide do Senhor, quando o Senhor mandou os seus discípulos para as nações, amém? Então, fazer cruzadas evangelísticas a fim de ganhar almas faz parte também do departamento de missões. Isso pode ser fusionado com o departamento de evangelismo, né? Então, é muito importante que também haja alianças com os outros departamentos para que a igreja trabalhe junto, amém? Todos os domingos, isso é uma chave do departamento de missões. É uma chave para o trabalho de conscientização e de intercessão constante. Todos os domingos, antes do culto, fazer um momento missionário de 5 minutos de oração por um povo, por uma região, por um estado ou por um país. É muito importante que você consiga isso com o teu pastor local. Fala para ele, pastor, só 5 minutos, pastor, apenas 5 minutos, me dê 5 minutos para a gente fazer essa intercessão, papai.
para que o Senhor possa, a gente possa levantar para o nosso Pai do céu. Amém? Enfim, nós precisamos de realizar um planejamento. A minha pergunta é: você tem feito planejamento? Você tem experiência com planejamento? Você não conhece, nunca fez? No nosso canal da Global Sales School, eu fiz um planejamento bem artesanal, com caixa de papelão, tudo, só para te mostrar que você não precisa de recursos. Basta você querer fazer. Tem milhões de materiais no alcance da tua mão. Você não precisa, ai, não, porque eu não tenho para comprar um quadro de planejamento. Não, gente. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Então, é preciso aprender a planejar. Por quê? Aí eu coloquei o versículo no qual o Senhor me tratou durante anos, anos, tá? Foi um ano inteiro para falar ao respeito do que essa carta, a primeira de Coríntios, capítulo 14, fala. Ela está fundamentada na organização da obra de Deus, né? Na questão do culto, como é que a gente precisa fazer a obra do Senhor com ordem e decência. E aí ela estende isso, não para um quesito apenas, porém ela diz tudo o que façam. Ela termina o capítulo no versículo 40 falando tudo o que façam, façam com ordem e decência. Ele remarca essas duas características fundamentais que você e eu precisamos pegar, trazer para a nossa vida para estabelecer o nosso serviço na casa de Deus. Tudo seja feito com ordem e decência, né? Então, quando eu consegui estabelecer essa ordem, essa decência na casa do Senhor, na igreja que eu estava dirigindo lá, na missão na Argentina, eu, glória a Deus, um sentimento de missão cumprida, e na virada do ano, eu pensando que a gente ia focar em outra coisa, em janeiro começou o Senhor a falar, a bater na mesma tecla, né? Ele falava tudo, eu disse tudo. Aí eu comecei a perguntar, Deus, mas então, como assim? Está faltando alguma coisa? Aí o Senhor começou a mostrar minha casa agora, né? Eu tinha me focado tanto na igreja que eu tinha descuidado a ordem da minha vida familiar. Já não tinha o culto no lar, já não tinha o cuidado, por exemplo, com a alimentação, e estava tudo assim meio desandado, porque o nosso foco tinha sido ordenar a casa de Deus. Então a gente descuidou a nossa casa, começou a haver desordem na nossa casa, a gente não tinha nem mais tempo para ordenar a roupa no nosso armário. Então a gente passou o próximo ano todinho trabalhando em estabelecer esse ordem agora na nossa casa, mas sem perder a ordem na casa do Senhor. Então, a gente buscando esse equilíbrio constante, né? Então, ali entrou o planejamento, a necessidade, a gente enxergou, entendeu da parte de Deus a necessidade de aprender a planejar, de colocar tudo no papel, para poder organizar e não perder esse equilíbrio entre a ordem da casa do Senhor e a nossa casa, a gente precisou colocar no papel. Então, que horas que a gente tem livres na semana para fazer uma coisa, qual é o nosso horário de trabalho, colocar isso no papel, qual é o nossa atividade, quais são as aulas da escola do meu filho, a gente começar a colocar tudo no papel para poder entender como se organizar. Se eu não sabia como eram os horários do dia do meu filho e da minha mãe, que a gente estava morando todos os três juntos, né? Como é que a gente ia estabelecer um culto no lar? Né? Como é que a gente ia ser? A gente tinha até colocado um dia e um horário, mas aí viu que, por exemplo, na primeira semana minha mãe não deu para participar. Por quê, mãe? Você está onde? Né? E aí a gente começou a perceber que estava falhando e a gente precisava colocar tudo no papel para poder ordenar a nossa vida familiar. Então, use as ferramentas que forem melhores para você. Eu não sei se você prefere o planejamento digital, se você prefere o quadro de planejamento, se você quer fazer com a própria mão, mas você precisa aprender a planejar. Procure exemplos nas redes, você vai ter diversos tipos, desenhos de planejamento. Amém? Algumas dicas que eu vou te dar são essas aqui. Tem a agenda do Google, você pode pegar quadro de planejamento digital ou físico. Existem aplicativos específicos de planejamento de trabalho em equipe. Você pode agregar outras pessoas para estar todo mundo olhando e acompanhando aquele planejamento e até interagir, né? De alguém agregar alguma coisa, de fazer alguma ressalva de alguma outra coisa. Então, conheça esses aplicativos, pesquise,
Também poderá achar tutoriais com vários exemplos para você seguir, o que for melhor para você, mas você precisa implementar isso na tua vida, se por acaso ainda você não conseguiu estabelecer um, um trabalho planejado, ok? Se você quer crescer, precisa se organizar. O Senhor não trabalha no caos, Ele trabalha com ordem, e no meio do ordem, e só entra no caos para ordenar. Amém? Deus é um Deus de ordem. E ele, desde o começo da criação, pelo menos dessa terra, ele deixa registrado lá em Gênesis capítulo 1, que no começo a terra estava sem forma e vazia, e o caos, né, estava sobre a face da terra, né, as trevas estavam sobre a face da terra, e aí você pode ver que trevas e caos é equivalente, né? Então você não pode haver caos na tua vida, porque então, de fato, você estabeleceu trevas, você não saiu das trevas. Então, para ir à luz, precisa haver. E olha como ele faz essa semelhança quando ele disse, e no começo, no princípio, né? A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, né? E ali vem, e ele disse: haja luz, né? Então, no meio daquele caos, daquele desordem, depende da tradução que você for ver, você vai ver como vai usando essas equivalências, esses sinônimos, né? No meio das trevas, o Senhor disse: haja luz. A primeira coisa que Deus nos ensina na palavra dele é que há necessidade para que haja uma mudança do caos para a ordem, que haja primeiro luz. Então, traga a luz de Cristo para a sua vida, exponha tudo na presença de Deus, deixa que o Espírito de Deus pare sobre a tua vida, sonde o teu coração, sonde a tua mente, sonde o teu caos, sonde a tua casa, sonde o teu trabalho, que o Espírito de Deus tenha liberdade para começar a se mover em todas as áreas da tua vida, que sonde os teus relacionamentos, que ele sonde o teu coração, que ele sonde, né? Que ele possa se movimentar com liberdade, para que ele possa, primeiro, ativar a luz dele na tua vida, você possa enxergar. Ele não colocou a luz para ele enxergar. Ele colocou a luz para nos ensinar, porque ele é a própria luz. Então, se ele já estava pairando sobre as trevas, sobre a face da terra, ele estava enxergando claramente, né? Acaso a luz que possa esconder algo da visão do Senhor, né? Então, ele é a própria luz. Quando ele disse, haja luz, ele estava nos ensinando que para que haja uma mudança das trevas, desse caos para a ordem, é preciso que entre a luz do Senhor, que entre o Senhor, que é a própria luz. Então, na presença dele, você vai começar a enxergar o teu caos e vai poder tomar decisões, atitudes para você mudar essa situação. Não pense que porque você já está servindo na graça de Deus há 10, 15, 20 anos, você tem tudo em ordem. Deus trabalhou comigo isso no ano de 2020, 2021, e ele continua trabalhando isso na minha vida. E eu já era pastora, dirigente de uma igreja. Então, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos entender que cada etapa da nossa vida, ela precisa se alinhar com os propósitos de Deus para que nós possamos aprender o que Deus quer nos ensinar nesse tempo. Nós somos eternos aprendizes. E para poder incorporar esse espírito de aprendizado na nossa vida, precisamos de um espírito humilde, reverente ao Senhor, entendendo que Ele está por cima de tudo e que Ele está prestes, desejoso de nos ensinar, de estabelecer a luz, que a luz dele resplandeça cada vez com mais força na nossa vida e que nós não venhamos encaixotar Deus, como eu estou assim, encaixotada nesse quadradinho da câmera, que você não venha encaixotar Deus no teu quadrado, pelo contrário, que Deus possa ter liberdade e expandir com essa liberdade a tua própria vida a níveis maiores de conhecimento, de revelação, de sabedoria, de intimidade, que você possa continuar crescendo esse Deus maravilhoso, amém? Então, se você crescer, precisa se você quiser crescer, você realmente quer crescer, faça essa pergunta para você. Você precisa se organizar. O Senhor não trabalha no caos, ele trabalha com ordem e no meio da ordem. E só entra no caos para ordenar. Guarda esse ensino no teu coração, na tua mente, entregue seu caos interior ao Senhor e deixa Ele tomar controle,
O controle precisa estar na mão do Senhor. Enquanto Ele põe tudo no lugar, você faz a sua parte. Aquilo que você não pode fazer, é Deus que vai fazer, mas aquilo que você pode fazer, é você que vai fazer. Amém? Agora é o tempo do aplica. Faça o seu planejamento diário. Não deixe de fazer o seu planejamento essa semana. Não adia. Nós estamos aqui prestes a concluir, a finalizar o ano de 2022, no mês de dezembro. Faltam apenas 2 semanas. Não permita, não se permita virar o ano e você entrar com a mesma desordem que você está vivendo hoje, com o mesmo caos no qual você está vivendo hoje. Apresenta, põe tudo em cima da mesa. Veja você mesmo como está a sua vida, que às vezes a gente está na correria e a gente nem percebe o caos, um nível pelo menos do caos. A gente sabe que a gente está na correria tremenda e a nossa vida é um caos, mas a gente não para perceber o profundo daquele caos, né? Até onde ele atinge a nossa vida e como ele paralisa o nosso crescimento. Então, faça o seu planejamento diário, semanal, mensal, com as atividades que você já está realizando. Você não poderá agregar coisas novas se você não ajeita, não identifica o que você está fazendo, qual é o tempo vago que você tem, no que é que você está utilizando o tempo vago. Sabe que a maioria de nós utilizamos o nosso tempo vago para perder tempo nas redes, dediando, né? Passando o dedo para olhar, para fuxicar a vida dos outros, as redes dos outros, para estar e a gente não sai daquilo. Eu me lembro que eu tive que fazer jejum de redes 3 vezes, gente. 3 vezes. Porque teve uma hora que eu comecei a escutar que essa inovação, né, o novo verbo dediar, né, que tá, pelo menos aí na Argentina se fala assim, né, é que é passar o dedo, dediar, né, passar o dedo. E aí eu falei, que negócio é esse? Aí um dia eu fiquei curiosa, fui lá ver para que eu fui entrar nesse mistério. Eu passei uma madrugada inteira dediando, né? E eu não percebi. Então o inimigo é tão astuto que ele consome o nosso tempo, consome a nossa vida e paralisa a nossa vida através das redes e a gente não está percebendo. Os nossos filhos estão atrofiando as suas mentes, o desenvolvimento deles nas redes, trancados nos quartos, trancados nos cantos, com o olhar fitado nas redes e absorvendo um monte de informação, interagindo com o mundo digital, mas sendo extremamente radicais e esquecendo de viver, esquecendo de sair para dar uma volta na praça, para jogar uma partida de futebol, para se encontrar, para passear com os amigos, para ir na igreja até, tinha crianças, irmãos que estão indo na igreja, o filho não quer ir mais na igreja porque não quer soltar o celular, não quer soltar o computador. Então, o negócio está sério. Nós temos a obrigação de invadir as redes para pregar o evangelho, mas também temos a obrigação de poder estar ajudando a quem precisa. Então, faça seu planejamento com as atividades que você já realiza, sabendo que fomos chamados para ir, comece a orar de forma específica, pedindo a Deus lhe mostrar aonde quer que você vá. Porque esse seminário, ele tem o foco de você ir. Se você está assistindo esse seminário, tem que saber que não é por acaso. Ele, quando me inspirou para fazer essa quarta edição, eu achei que ia terminar nessa terceira edição que a gente executou, que foi o nível máximo da execução dentro da igreja, que era o Departamento Nacional de Missões. Para mim, já estava encerrada esse seminário, né? E esse ano, desde que eu voltei para o Brasil, o Senhor começou a falar a respeito dessa nova edição. No começo eu não entendia bem qual era a forma e a proporção que ele ia tomar, e o Senhor foi falando claramente, né, no passar dos dias, foi ministrando ao respeito dessa necessidade que temos de nos levantar outra vez e o Brasil voltar a ser o país que envia missionários às nações. Ele tem esse propósito com essa terra. Tudo que aconteceu no Brasil nesses últimos tempos não foi por acaso. O levantamento da igreja para se posicionar diante da política, diante da sociedade, de começar a se unir, esquecendo as nomenclaturas, né? Os cartazes diferentes, né? As agrupações diferentes, porém se unindo num só propósito, num clamor constante
numa conscientização da responsabilidade cidadã que cada filho de Deus tem nessa terra, ele começou a trazer uma maturidade para a Igreja do Brasil inusitada. Começaram a acontecer coisas que nunca tinham acontecido aqui. Jamais o Brasil se uniu de tamanha forma, com tamanha força, para estar lutando e defendendo a fé. É maravilhoso, é tremendo o que está acontecendo. E quando eu participava, inclusive, dessas manifestações, né, quando eu ficava buscando, pesquisando notícias, entender o que estava acontecendo no Brasil, o Senhor começou a ministrar o meu coração, porque eu perguntava, Senhor, toda essa luta vai ser em vão, meu Pai, toda essa luta, meu Pai, qual é o direcionamento que o Senhor nos dá, o que é para continuar fazendo, meu Deus, eu buscava de Deus, eu aprendi a não dar, a não avançar sem não ter a orientação de Deus, né? Então eu perguntava muito, eu passava tempo de oração perguntando ao Senhor, pedindo para Ele me dar o direcionamento do que eu precisava fazer, e Ele começou a falar a respeito da semeadura, de tudo que está se semeando nesse tempo. A maior colheita vai ser, não vai ser talvez aonde a gente espera, mas a maior colheita não é nem sequer no resultado político. A maior colheita vai ser no espiritual. A Igreja do Brasil sendo uma igreja matura, uma igreja entendida, uma igreja capacitada, uma igreja avivada. E ele falava ao respeito que a primeira colheita seria um grande avivamento que estava vindo sobre o Brasil nesses próximos anos. Eu ficava muito feliz com aquela resposta. Eu falava, Deus, que maravilha, eu vou fazer parte disso. Eu perguntava, pai, eu vou estar aqui, porque ele já me falou que a próxima missão vai ser fora do país, então eu vou poder ver, participar. E eu ficava perguntando, brincando com Deus. Aí o Senhor falava que viria um grande avivamento e que esse avivamento seria para resgatar a essência da igreja, para voltar a fazer missão. O Brasil voltará a enviar missionários para o mundo, para as nações. Então, eu fiquei muito feliz. E no processo dessa revelação de Deus, ele começou a me direcionar com respeito ao seminário, em essa quarta edição, para preparar, para dar ferramentas, para ajudar aqueles que vão ser levantados. Então, assim que nós fechamos essa nossa aula, primeira aula do nosso seminário de missões online, quarta edição, que será distribuída em 4 aulas. E eu te agradeço por você estar participando, por chegar comigo até o final. Eu quero realmente fechar com uma oração, que você e eu possamos nos sintonizar na presença de Deus, agradecer por esse tempo que a gente compartilhou e que você possa estar sedento e faminto, esperando já a nossa próxima aula, que já está chegando, e que possamos realmente criar consciência, que você e eu possamos nos levantar como missionários nessa terra. Uma das alegrias que eu tenho já nesse decorrer desse seminário é que eu já recebi a confirmação de Deus quando ele disse que eu voltaria para o Brasil e não voltaria para a Argentina, porque estaria me aguardando a próxima missão, né? E no início, antes de iniciar o nosso seminário online, eu recebi já essa comissão para estar viajando para a próxima missão aqui no Brasil, né? Antes de sair para o exterior, eu sei que a próxima missão será também para o povo de fala inglesa. Ele falou isso para mim claramente, né? Então, eu estou me preparando. Aquilo que eu vou ensinar para você é o que eu já estou fazendo. É da forma que eu vou te ensinar a você se preparar, é da forma que eu já estou me preparando. Nesses mais de década e meia de estar no campo missionário, eu aprendi com o Senhor que cada missão tem um foco específico, tem uma estratégia específica da parte de Deus. Quem sabe é o dono da obra, ele não vai te mandar para um lugar sem saber que você estará capacitado para poder encarar aquela missão. Então, o nosso foco tem que estar no Senhor. Você e eu precisamos ser entronizados na presença de Deus, nos conectar com a presença de Deus, permanecer. O Espírito Santo não pode ser, o teu templo não pode ser mais
visitação para o Espírito Santo, ele precisa ser morada. Você precisa ter comunhão com Deus todos os dias, você precisa realmente ter uma vida. Os três alicerces precisam estar bem firmes: a vida de oração, a vida de leitura da palavra, de estudo da palavra, essa vida de consagração, de você estar fazendo pelo menos um jejum semanal, de você estar se separando, de você estar se expondo nas mãos do Senhor para ser um instrumento na mão do Senhor para outras vidas aqui na terra, de forma diária, constante. Quando você amanhecer teu dia, fazer a tua oração: Pai, eis-me aqui, meu Deus. Toma meu dia, toma o controle da minha vida, papai. Meu dia está em tuas mãos. Me diga o que fazer. Me usa, meu pai. Eu quero ser teu instrumento. E assim que seja, todos os dias, para que você possa continuar crescendo e avançando na presença de Deus, no conhecimento e na graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai, por esse momento, papai, por cada um dos que já assistiram a nossa primeira aula, dos que vão assistir, meu Deus amado. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por aquilo que está fazendo nesse momento, Pai, mas por aquilo que vai fazer, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de promessa, um Deus que cumpre as promessas. Então, nós te agradecemos por aquilo que ainda vai acontecer no nosso futuro, que no teu tempo é a própria eternidade. Obrigado, Pai, por cada promessa que ainda não se cumpriu, porque nós sabemos que o Senhor há de cumprir. O Senhor tem poder para isso. O Senhor, meu Pai amado, é o nosso Deus poderoso, o nosso Deus criador, o arquiteto do universo, o grande eu sou, o princípio e o fim, o criador de todas as coisas. Nós te louvamos. O Senhor é tão grande, meu Pai, mas no meio da tua majestade, da tua grandeza, o Senhor nos chama pelo nome, o Senhor nos separa para propósitos específicos, o Senhor nos comissionou para sermos teus embaixadores nessa terra. Pai, obrigado pelo teu revestimento. Nós, Senhor, nos cobrimos com o teu sangue, Jesus, aquele sangue derramado na cruz do Calvário por conta dos nossos pecados. Obrigado por assumir o nosso lugar e nos dar o teu lugar como co-herdeiros contigo, como filhos de Deus. Obrigado, Jesus, porque tu és o nosso amigo, o nosso advogado fiel, tu és o nosso único e verdadeiro Salvador. O nosso coração te adora, a nossa vida está nas tuas mãos. Toma o controle, Jesus, ele é teu. Nós nos rendemos a ti e declaramos que verdadeiramente confiamos em ti e que hoje entendemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável na nossa vida. Nos ensina mais. Continua a obra que o Senhor iniciou na nossa vida, para que nós possamos ser aperfeiçoados por Ti. Senhor, nos levanta como missionários nessa terra, para que possamos cumprir e fazer parte da Tua grande comissão. Em o nome de Jesus, eu já te agradeço por você estar ali até o final e te peço, se inscreva no canal, deixe o teu comentário, compartilha, que isso é para que possamos abençoar mais pessoas. Compartilha e nos deixe a tua bênção. Nos cubra em orações. Nós estamos, se você quiser oração também, pode deixar teu nome, a tua causa, que nós estaremos passando para o nosso caderno de oração. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima aula.